façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Live de Pavinato tem audiência 500% maior que os pingos dos is. Trata-se da primeira transmissão ao vivo do ex-apresentador da Jovem Pan, desde o episódio que culminou em sua demissão. Ele teve, gente, já mais de 780 mil visualizações, e essa matéria saiu, olha isso, essa matéria saiu, foi hoje pela manhã, acho, mas faz pouco tempo, foi às 6 da manhã, já deve estar quase em 1 milhão. Eu vi, no ápice da transmissão dele, 105 mil pessoas. Bom, eu vou precisar dar um certo introito, um preâmbulo, para que as pessoas compreendam exatamente qual é a minha opinião, e por isso eu acho tão brilhante o que a Geisiane falou. As pessoas não podem cometer o erro da idolatria, porque esse é o erro que derruba os povos. Esse foi o erro que fez com que o povo hebreu se perdesse. Então vamos deixar bem claro as coisas. É óbvio que eu sou completamente contra a censura comunista, petista, contra os órgãos de imprensa. É óbvio que eu assino embaixo de tudo, de todas as críticas que o Adrilles fez muito bem contra a atitude covarde da Jovem Pan. A Jovem Pan se comportou como o cidadão perfeito de uma ditadura. Um cidadão que é repetidor dos próprios ditadores. Repetidor dos seus próprios maus intentos. Então é aquilo que o Milor Fernandes muito bem falava. Aquele que se curva ao opressor mostra o traseiro ao oprimido. Isso foi isso que a Jovem Pan fez, lamentavelmente. E complementando o que a Geisiane brilhantemente falou também, uma frase de um cardeal católico que me foge o nome agora: a esquerda prega a tolerância quando está por baixo, mas uma vez no poder, ela é a mais intolerante de todas. Decepa cabeças mesmo. Então, tudo isso aqui eu assino embaixo. O problema é o seguinte, o problema é que o Pavinato é parte do problema. O Pavinato está apenas colhendo os frutos das sementes malignas que ele mesmo plantou. Então, vamos ver aqui um tweet do Pavinato em 14 de julho de 2020. Estou com 3 livros em curso. Não estou mentindo, Marco Antônio? É o print. Estou mentindo? Não, é o print. Pavinato disse, oficial. estou com 3 livros em curso, minhas testemunhas. Um com prazo esta semana, ok. Olha aqui, convocado para auxiliar na CPI das fake news, ou seja, o Pavinato também é um repetidor dos ditames arbitrários do opressor. Ele auxiliou na CPI inconstitucional das fake news, lá do Inominável. Estou escrevendo 4 projetos de lei para São Paulo sobre prefeituras, educação infantil, biblioteca e acolhimento LGBTQ. O que é isso aqui? Ele está fazendo leis progressistas. Agora, não é porque é gay que tem que ser progressista. Fernando Holliday não é progressista. Vai lá. Aí ele complementa aqui: as ameaças bolsonaristas que estou recebendo hoje não vão me tirar daqui. Ou seja, ele passou os 4 anos de Bolsonaro falando mal do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Ele falseou a doutrina católica para defender o crime do aborto lá no Pânico da Jovem Pan. Atacou o Bolsonaro até não poder mais, deslegitimou o Bolsonaro até não poder mais. Atacou um pastor, André Valadão, por dar a sua opinião religiosa. Então agora o Pavinato está colhendo os frutos malignos do que ele mesmo plantou. Ele pode ter sido vítima da censura, sem dúvidas. E é exatamente esse o ponto. Eu estou contra a censura que a Jovem Pan impôs ao Pavinato, mas que o Pavinato saiba muito bem que ele pavimentou esse caminho terrível. E se o Pavinato realmente não deve desculpas nenhuma a um desembargador e sua decisão vergonhosa de absolver um pedófilo, por outro lado, o Pavinato, ele deve desculpas à sociedade brasileira inteira por ter deslegitimado um governo honesto, legítimo do presidente Bolsonaro. Ele deve desculpas a todos os cristãos desse país por ter falsificado a doutrina católica no programa Pânico para defender a heresia hedionda do aborto. Eu não ouvi essas desculpas. Agora, já me adiantando, dando uma de Adrilles em relação ao Adrilles, já vou me adiantar uma coisa aqui. Nós não podemos deixar a esquerda nos descaracterizar. É preciso ter
uma coesão para se conseguir finalidades práticas, desde que isso não seja feito ao sacrifício da verdade e dos princípios. Senão a esquerda realmente nos destrói. Se a esquerda nos matar, nos torturar, nos fuzilar, ela ainda não nos destruiu. Mas se ela nos descaracterizar, se a direita deixar de ser direita, se a tradição deixar de ser tradição, aí ela nos matou de vez. Então nós não vamos sacrificar a verdade e os princípios para acolher ninguém. Que o Espírito Santo ilumine o Pavinato para que ele se arrependa dos seus erros e ele vai ser muito bem-vindo aí. Você acha que ele ideia se arrependeu ou oportunamente moldou no discurso? Estou fazendo uma pergunta sem nenhum tipo de intenção. Eu não sei julgar o foro íntimo dele, eu sei que ele ainda não pediu desculpas dos erros dele. Perfeito. Eu acho assim, vamos tentar colocar, eu tive uma convivência grande com o Pavinato, porque a gente estava sempre junto lá na Jovem Pan no ano passado. Eu vi quando o Pavinato entrou, e houve uma mudança. As pessoas podem avaliar se essa mudança foi em prol de princípios e valores que ele renovou, ou se foi uma coisa, às vezes, com um viés mais oportunista, de querer aproveitar a onda que era a oportunidade de estar na Jovem Pan enquanto ela crescia, e ele acabou ficando sozinho na grade, né? Tipo, foi todo mundo demitido, ele ficou. Então, houve uma onda aí, tá? Eu sei que o pessoal tá inflamado, tá chateado com o que aconteceu com o Pavinato, porque ele era a única voz na Jovem Pan que falava mais. Mas nesse ponto, do ponto de vista teórico e principiológico, eu tendo a concordar com o Cogos que, inclusive, quando ele fez a primeira aparição dele no Pânico, eu tive um debate com ele. Exatamente por conta do aborto. Que ele falou, eu não vou dar minha opinião sobre aborto. Ele se negou a dar a opinião dele sobre aborto e falou que a Igreja Católica nunca foi contra o aborto, falou falou de São Paulo, falou que São Paulo era homossexual, tal, fez uma brincadeira lá nesse sentido. E eu entrei num debate com ele no Pânico. Na época ele estava diferente, ele tinha um bigode e tal, ele não estava igual. Depois ele foi para mais um podcast. E ele defendeu a tese do Supremo Tribunal Federal falando que a homofobia é igual a racismo. Ele defendeu a tese do Supremo Tribunal Federal e defendeu a tese do racismo estrutural nos Estados Unidos. Até hoje, no caso foi esse o ponto, né? Existiu racismo estrutural nos Estados Unidos, mas ele falou, até hoje existe. E daí esse foi o ponto de discordância. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas podem, de alguma forma, crescer, mudar, melhorar, pensar a respeito desses temas, porque ontem na live dele, ele fez um discurso contra o identitarismo. Nesse print aqui, é um discurso favorável ao identitarismo. É um discurso do identitarismo. É isso que eu digo. O princípio basilar é esse. Mas ele... Você tá vendo que... Você tá vendo que o princípio basilar é a cultura? Eu sou ainda mais radical que isso. Pra mim, só o que combate é o cristianismo. A única coisa que eu quero fazer para concluir essa pauta é, não existe problema em a gente trabalhar esses temas. Com ele, inclusive. Pavinato, vem aqui, me explica isso, sem medo. Não é uma questão de ataque ao Pavinato ou o Pavinato contra a direita. Não. Vamos tentar entender, vamos colocar ele aqui para ter um debate franco e aberto e entender como foi essa mudança, porque ele já falou a respeito dela algumas vezes, mas isso precisa e pode e deve ser explicado. Acho que é justo isso. Até porque eu vejo o Pavinato, muita gente está querendo exaltá-lo como uma liderança política agora. Ele é um nome, ele está sendo cogitado, entendeu? E como político é importante explicar essa transição. As convicções são firmes, isso é que é complicado. E cai naquilo que a gente estava falando no começo do programa, que de fato ele foi perseguido, imagina, pedir desculpa pro desembargador que inocentou o pedófilo. Você tá louco? É uma loucura isso. E aí é perseguição, a gente defende a liberdade. Mas o que a gente vê, sabe o que é? A gente tem um pé na orelha, a gente tem uma perna na orelha, com uma pá de gente que se coloca como direita e depois vai pro poder efetivo, político, real, aí vira outra coisa. A gente tá vendo aí os MBL, o Pavinato fez parte do MBL, que todo mundo traiu a direita e foi responsável pela eleição do Lula com esse isentismo, essa falsa equivalência que fez. Então é só isso, a gente quer que o Pavinato esclareça qual é a mudança de convicção concreta que ele tenha para saber se a gente realmente... A gente pode falar a respeito disso de várias pessoas, inclusive, que compartilham o programa comigo. O próprio Doutor Dallagnol. O Doutor Dallagnol tinha uma postura mais social-democrata. Sim, ele falava que a justiça estava fazendo certo. Ele viu o tamanho da efervescência do apoio ao conservadorismo, à direita, que ele
foi complacente de maneira incisiva a questão do STF e do TSE. O TSE que o caçou da maneira mais arbitrária. Aí você fala, por isso que eu gosto, esse tema é muito bom, porque ele traz exatamente o que a Geisiane falou. A favor de todos. Não é uma questão de idolatrar alguém. A gente não pode idolatrar a pessoa. A gente está sujeito a erros também. A gente pode confiar, o Cogos está sujeito a erros. De maneira racional. O pessoal, como é uma figura pública, que opina, que tem quantos mil seguidores inscritos no seu YouTube? 166 mil. 166 mil. Ocidente em Fúria. Ocidente em Fúria, o canal do Cogos. Então, ele está sujeito a esses debates e ele tem que se explicar o tempo todo. Sim. Cogos, apareceu aqui no chat. Cogos, você ajoelhou pro Dória. Falou uma coisa, alguém tá, não sei, é tudo provocação, mas eu tô falando, a gente tá toda hora meio que se explicando. Isso faz parte da tensão da figura pública. Então, o Dória, o calcinha maldita lá, tentou me prender. E eu continuei combatendo ele. Só que aí eu tive que fazer um vídeo pedindo desculpa pra família dele. Ele mandou pedir desculpa pra ele, sob ameaça. Aquela coisa de máfia siciliana mesmo. Eu falei, não vou pedir desculpa pra Dória nenhum. Aí eu falei, se a sua família entendeu que eu tava te ameaçando, peço desculpa pra tua família. Pra você não. E no dia seguinte eu tava lá na porta da casa dele fazendo minha baladória. Botando caixa de som no último volume às 2 da manhã. Quando esse desgraçado fechou a cidade inteira. Um sujeito que cometeu um verdadeiro crime contra a população paulista.